Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Martins, você está no canal Pastor Luciano Martins. Queridos, hoje eu vou aqui fazer uma abordagem consubstanciada nas experiências que eu tive desde criança até a minha idade adulta, que me levaram a ir para o ocultismo, de certa forma participar, mesmo que, como eu costumo dizer, e sempre introduzo meus vídeos dizendo que eu nunca fui e nem nunca me considerei um sacerdote satânico, ou, digamos assim, uma pessoa preparada, né, numa tradição, numa escola, né, numa sociedade secreta, numa fraternidade satânica, enfim. Eu descobri o ocultismo e comecei a experimentar coisas ligadas ao ocultismo e ver coisas ligadas ao ocultismo na minha tenra idade. Então, esse ano de 2024 é o ano que marca os meus 50 anos, né, de vida terrenal, e eu acho bastante importante consubstanciar o meu testemunho, ou essa parte da minha história, pontuando isto, que esse ano eu completo 50 anos de idade e hoje eu tenho uma leitura e uma compreensão das coisas que aconteceram no meu passado bastante, digamos assim, madura, sabe, sem, digamos, emocionalismos ou paixões, ou até mesmo como muitas pessoas que logo que se convertem fazem testemunhos e às vezes exageram nos testemunhos, outros até, como a gente costuma dizer aqui no Rio Grande do Sul, na cara de pau, mentem, aumentam, né? E como diz também o adágio, quem conta um conto aumenta um ponto. Então nesse testemunho aqui eu não vou, não que eu tenha feito isso antes, mas eu não vou agora usar de nenhum sensacionalismo e nem aumentar nada. Eu vou simplesmente dizer aquilo que aconteceu. Desde muito pequeno, eu sempre vi coisas, muito pequeno. E a gente sabe que a criança até uns 6, 5 anos de idade, ela tem a imaginação dela, inclusive nessa fase, né, que algumas crianças desenvolvem o amigo secreto, o amigo imaginário, perdão. E se eu errar aqui, vocês não reparem, tá bom? Eu não sou muito de estar editando vídeo, eu gravo espontaneamente, posto do jeito que sai. Então por isso que às vezes tem umas falhazinhas aí. O amigo imaginário, algumas crianças têm, só que eu não tive esse negócio de amigo imaginário. O que eu tive, na verdade, foi uma série de fenômenos, digamos assim, espirituais, desde pequeno. E isso tem origem, com certeza, no fato da minha família ter vindo, né, de religiões místicas. Eu tenho ali, pelo lado da minha mãe, lembranças de 2 ou 3 vezes que eu conheci presencialmente a minha bisavó, tá? Como todo brasileiro, que é uma miscelânea de etnias e raças, e, enfim, a minha avó, ela era o que as classificações das raças aí, né, das etnias, melhor dizendo, porque raça só tem uma, né, raça humana, né, no tocante ao ser humano só tem uma raça humana, mas a etnia. A minha bisavó, por parte de mãe, era o que chamam de mameluco, que é o negro com índio, pelo menos antigamente assim se designava. Então a minha avó, bisavó, avó da minha mãe, né, mãe do pai da minha mãe, meu avô, ela era cartomante e era também, por causa das raízes indígenas, praticava pagelança, né, que é o ocultismo, ou a magia, vamos dizer assim, dos índios, né? Então ela era bem assim diferente de mim, assim, olhando esteticamente, né? Às vezes que eu via ela,
A última vez que eu acredito que eu vi ela foi em 1984, então eu tinha 10 anos, foi mais ou menos nessa época aí. E era muito assim, sabe, a casa dela, sabe, era uma casa muito simples e tinha uma energia muito pesada lá, sabe. E isso eu me lembro quando eu era criança, eu fui e fiquei com medo, sabe, com medo. E eu me lembro que ela tinha uma mesa com algumas imagens rudimentares atrás, muita mistura de imagem de Umbanda com imagens católicas, né? E aí tem a questão do sincretismo religioso, né? Que a gente sabe que todo santo católico tem um equivalente dentro da Umbanda. E tinha muitas ervas assim na volta dela, muitas garrafas de vidro e com conteúdos ali de ervas e, enfim, cobras, coisas assim. Eu vi lá, sabe, que ela guardava, armazenava dentro de recipientes. Essa imagem marcou muito, sabe. E depois eu, né, conversando com familiares, então eu tomei conhecimento mais adulto que ela mexia, então, né, com curandeirismo, pagelança, umbanda, cartomancia. Tá bom. Na casa da minha avó e do meu avô, pais da minha mãe, teve um período ali quando eu era muito pequeno, sabe, anterior aos 10 anos, eu acho que com 4 ou 5 anos talvez, que a minha avó morava na frente e o meu avô, meu pai morava na casa do meio e um tio meu morava numa casa nos fundos, que era um grande terreno. Na época o terreno da minha avó, ela ia de quarteirão a quarteirão, ia assim, sabe, de uma ponta a outra, né? O terreno tinha mais de 100 metros de comprimento, e transparece assim pelo tamanho e o número de casas que tinha, né? Ela tinha 3 casas no terreno e mais plantação e mais um monte de coisa. Nesse período que eu morei lá, eu vi muita coisa, sabe, muita coisa. E dentre as coisas que eu vi assim que me marcou muito, que não era imaginação, sabe, porque a gente, por mais que seja criança, sabe distinguir, sabe, a imaginação da realidade, sabe. E eu me lembro de vultos, imagens, sabe, pessoas passando assim, sabe, dentro da casa. Eu via muitas vezes calçados andando sozinho, né, sem nenhum tipo assim, sabe, de manipulação, nada parecido, e aquilo me assustava muito. Eu retinha muita coisa para mim, sabe, porque aquilo me assustava muito. Mas com o passar do tempo, aquela pessoa que convive num ambiente onde tem muita manifestação de coisas sobrenaturais, a pessoa passa a se acostumar, por mais que seja criança. Então eu vi muita coisa na casa da minha avó, muita coisa mesmo, sabe. E passou esse período, meu pai, como era militar da Marinha, hoje aposentado, nós nos mudamos muito, dezenas de vezes talvez, sabe. E dentre essas mudanças, eu acredito que o local que nós mais ficamos foi no Rio de Janeiro. Eu costumo até brincar e dizer que eu sou mais carioca do que gaúcho. Nasci no Rio Grande do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Lucena, só que passei muito tempo no Rio de Janeiro. Aí lá no Rio de Janeiro, pequeno, lá no começo da década de 80, eu também vi muita coisa, sabe? Vi muita coisa. Para vocês terem uma ideia, tá? Na rua onde eu morava, uma das casas que eu morava, coincide mais ou menos na época, porque daí tem coisas que estão assim ligadas, né, acontecimentos, fatos que estão ligados com essas coisas que eu vi e que eu vivenciei. Então eu me lembro que mais ou menos na época do lançamento do videoclipe Thriller do Michael Jackson, isso aconteceu um pouco antes, tá? Eu não me lembro que ano que aconteceu isso aí. Eu me lembro que no dia do lançamento do videoclipe Thriller do Michael Jackson, ele foi lançado no Fantástico, foi parece que 12 minutos ou mais, e eu me lembro que eu saí na rua, todas as casas estavam, digamos assim, com as pessoas dentro de casa vendo o Fantástico.
porque o Michael Jackson era um ídolo mundial e todo mundo estava lá em casa, não tinha ninguém na rua, sabe? Isso é uma lembrança que eu tive, né, dessa época. E nesta época, nesta rua, nesta comunidade que eu morava no Rio de Janeiro, tinha uma mata fechada, sabe, na frente assim das casas onde morava. O Rio de Janeiro, para quem não conhece as comunidades, às vezes são 10, 15 casas dentro de uma viela, sabe? Então assim, tinha que entrar por uma ruazinha assim, sabe? Não é rua, nem é rua, é uma calçada morada para poder ir entrando. E tinha casa direita, casa esquerda, e aí entrava. Daí lá embaixo era onde eu morava, tá? Nessa, sabe, aglomerado, digamos assim, de casas. E na frente desse aglomerado de casas que eu morava tinha um terreno baldio com mato muito alto, e ali tinha uma entidade que se manifestava, que todo mundo conhecia, que desde os avós daquelas crianças que eram da minha faixa de idade, 6, 7 anos talvez, não sei, já conheciam aquela entidade chamada Zulu. E os mais antigos que conheciam diziam que o Zulu era um elemental da natureza. Depois, quando eu fui para a gnose, eu descobri que os elementais da natureza são o que os desenhos, né, chamam de gnomos, né? E assim, a nova era, né, com todo o seu sistema, digamos, místico, atribui, né, esses nomes a essas entidades que são espíritos que manifestam-se na natureza. Então o Zulu, ele era um elemental da natureza, era um tipo de gnomo. Só que assim, o que acontece? Coisas estranhas aconteciam. Às vezes a gente estava sentado, as crianças ali conversando na calçada, de frente para essa mata, e vinha uma pessoa, um adulto, alguém, sabe, e dizia assim: Zulu, sacode a mata. E aí a mata todinha sacudia, sabe, como se tivesse uma força assim empurrando de um lado para o outro. E isso vários, né, dos meus amigos, crianças, uns até que eu conversei depois com mais idade, nas outras vezes que eu estive no Rio de Janeiro, lembram desse fato, né? E o que ocorre, pessoal? O Zulu, né, esse elemental da natureza, ele fazia coisas desse tipo, movimentava as matas. E os mais antigos, que eram mais acostumados com esse tipo de, digamos assim, manifestação desse espírito, desse ser, né, um tipo de, na minha concepção hoje teológica, demônio territorial, de uma classe assim que os místicos chamam de gnomos, ele residia dentro daquela mata. E os mais velhos eram mais acostumados, não tinham medo, e por isso eles chamavam essa entidade e ela se manifestava e mostrava então para as pessoas. Pois bem, então esse ser, né, esse elemental da natureza, ele fazia essas coisas sempre a pedido dos adultos, sabe? Inclusive tinha um rapaz que ele era já um jovem, né? E ele muitas vezes ele fazia assim: Zulu, sacode essa árvore aqui. E a árvore toda mexia, como se tivesse alguém pendurado na árvore. Aí, claro, alguém assim mais cético, mais incrédulo, né, pode acreditar que tinha alguém na mata, tinha alguém na árvore. Gente, não tinha, sabe, não tinha. Você pode enganar uma criança, mas não pode enganar 7, 8 crianças que já estavam ali, e do nada alguém chega e pede, né, para que essa entidade venha se manifestar. E outra, tem toda a questão, digamos assim, de gerações que conheciam aquela entidade ou aquele espírito, a manifestação daquele espírito,
e testificavam da existência do mesmo. Então é impossível, né, que não houvesse algo. Tá bom. Até que, veja bem, aconteceu um fato muito curioso, sabe, inesquecível, do qual eu não me esqueço. É impossível esquecer isso. Eu tenho, porque são vivos ainda, né? Antigamente, as pessoas assim que não são cristãos, né, tem essa mania de escolher um padrinho, né? Um padrinho, nasce uma criança, daí pega um amigo lá e diz, esse aqui vai ser o padrinho. Então eu tinha meu padrinho e a minha madrinha. E eles moravam num local lá no Rio de Janeiro, né, na Ilha do Governador, onde eu também morava. Morei muitas vezes na Ilha do Governador em locais diferentes. E eu não me lembro o nome deles, porque a gente chamava ele de Mano e ela de Mana, né, que eram os apelidos que os pais deram. E por fim, eles já tinham uma experiência já muito grande lidando com o oculto. Eu vou dizer coisa para vocês aqui que vocês vão ficar, sabe, vão ficar malucos, sabe? Vão dizer assim, puxa vida, um pastor acreditar nessas coisas. Irmãos, eu acredito naquilo que eu vi. Eu testifico e falo daquilo que eu vejo, ou que eu vi, melhor dizendo, e conheci e conheço. E esses filhos da minha madrinha moravam num local lá na Ilha do Governador, que era um local muito antigo, era tipo de um residencial assim, quase fechada, porque tinha uma única entrada, tinha uma praça grande no meio e as casas eram todas grandes, sabe, na volta dessa praça. E tinha escadarias que subiam para as casas, que tinham casa sobre casa sobre casa, como é no Rio de Janeiro, né, nos bairros mais pobres. E lá tinha um mito, né, de um homem que se transformava em lobisomem. Olha só. E eles já eram um mito de muito tempo, sabe? E esses filhos da minha madrinha, eles eram muito corajosos, sabe? Eles já tinham mais idade que eu, 3 ou 4 anos a mais. Então, digamos que nessa época do Zulu, que eu morei nesse local, que a gente via essas coisas, eu tinha 7, 8 anos talvez, né? Eles já tinham 10, 12, né? Então eles eram bem mais, assim, tinham mais idade. E eles falaram para nós desse homem que se transformava, né, em lobisomem. Aí alguém vai dizer assim, puxa vida, pastor, um pastor acreditando em lobisomem. Gente, olha só, é que na verdade não é um homem que se transforma no lobo, é uma esfera de possessão tão elevada, mas tão forte, que pode ser que aconteça com essa pessoa que aconteceu com Nabucodonosor. Se você for observar o livro de Daniel, né, se não me falha a memória, lá no capítulo de número 4, 5 é o Beltesazar, ele... Bom, tudo bem, tá? Fala que Nabucodonosor foi prevenido pelo profeta Daniel, que se ele se ensoberbecesse, se exaltasse pela excelência do reino que Deus lhe havia dado, né, ele ia se tornar um animal, ia crescer unhas, pelo, e ele ia pastar entre os animais. E aconteceu. Quando ele exaltou-se, né, dizendo, eis aqui a Babilônia que eu construí com a força do meu braço, ali naquele momento veio a sentença do céu e ele se transformou no animal, automaticamente, abruptamente, de rei, saiu do trono para ir para o pasto, né, virar bicho, animal. Então assim, como é que não pode? Se a própria Bíblia mostra que pode. Então assim, eles tinham essa fala já de algum tempo, e mais do que isso, eles me levaram no lugar aonde os moradores daquele bairro pegaram em conjunto o homem esse que se transformava em lobisomem e colocaram fogo nele.
Eles me levaram no lugar, sabe? E naquele lugar era uma casa abandonada, estava lá muitos pelos, aquele fedor, aquele cheiro de pelo de bicho queimado, e a silhueta de um homem no chão, sabe? Queimado, porque segundo relatos deles, os moradores pegaram esse homem, tá, transformado em lobo, né? Uma imagem com certeza terrível, e atearam fogo naquele homem. E aí, segundo diz os relatos, então, ele peludo, né, como um animal, saiu incandescente, pegando fogo, e entrou dentro dessa casa abandonada onde ele permanecia e deitou ali. E aí algumas pessoas foram lá, apagaram o fogo, né, ficou os pelos no chão ali, a silhueta, as marcas, né, de que alguém foi queimado ali, e levaram ele para o hospital com queimaduras graves, já em estado de homem. E por fim, eu não sei o que aconteceu com ele, se morreu, se viveu, eu sei que foi feito isso aí, tá? Esses filhos da minha madrinha, né, a Mana e o Mano, eles eram muito corajosos, porque eles já tinham testificado e visto coisas assim. E uma vez eles nos convidaram a entrarmos num grupo de aproximadamente 10 jovens, jovens eram eles, pré-adolescentes, dentro da mata, aonde o Zulu morava. Quando tu olhava a mata de fora, ou seja, externamente falando, era uma mata normal, fechada. Andando uns 10 metros para dentro da mata e outra, ninguém entrava lá, todo mundo tinha medo. Passados uns 10 metros da mata, toda a mata era um labirinto. Era incrível, porque você olhava de cima, tinham casas que eram sobrados, que a gente podia subir em cima dos sobrados para soltar pipa. Você via a mata por cima, era uma mata fechada. Só que entrando dentro da mata e indo uns 10 metros ou mais para dentro, a mata ela virava um labirinto, era trançado o mato, sabe? E viravam túneis que mostravam nitidamente que alguém andava por lá. E esses dois filhos da minha madrinha, eles corajosamente, indo à frente, eles viram o Zulu e gritaram: olha lá! E aí, irmãos, até hoje, me arrepio todo falando aqui, até hoje eu me lembro daquele ser, pequena estatura, não mais do que 1 metro, talvez, todo tapado de palha ou cabelos peludo, sabe, pelo assim, de cima a baixo, e só apareciam os pés, correndo, começou a correr da gente. E era exatamente a descrição daquele personagem da família Addams, o tio Id, que é um bicho, né, tapado de pelo da cabeça até a planta dos pés. Exatamente aquilo ali, igual. E muito parecido com uma entidade, né, que é da Umbanda, se não me engano, né, o Chapanã, que diz que cura, trabalha com curas e tal. E muito parecido com aquela manifestação lá dos Zangbetos, que fica uma oca de palha, onde um espírito entra e fica ali se manifestando. Então, assim, muito similar, sabe? Eu faço essas conexões porque é muito parecido. Correndo. E ele foi correndo e aí, como esses filhos da minha madrinha, eles eram muito corajosos, eles foram atrás, aí toda a criançada começou a ir atrás correndo também. E aí, no meio do mato, isso já talvez 50, 60 metros para dentro do mato, sabe? A gente ia abaixado, porque eram túneis baixos, a gente ia abaixado, e por isso o Zulu, essa entidade, ela corria. Eu conseguia ver assim, sabe? Porque os filhos da minha madrinha estavam à frente correndo, e eu dava umas olhadas de lado, assim, rastejando, eu via aquela bola de pelo correndo, assim, sabe? E aí ele chegou no meio de uma clareira, era uma parte no mato onde era uma clareira, e ali eu vi, irmãos, e de sã consciência, não é imaginação de criança,
quando ele abriu um alçapão na terra, ele abriu assim, sabe, um alçapão na terra, e ele entrou dentro daquele alçapão e ele fechou. Quando nós chegamos no exato momento ou no exato local que ele tinha aberto aquele alçapão ali, começamos a cavocar, a mexer, a tirar o mato, não tinha nada. Não tinha nada. Muitos dos jovens, das crianças que estavam comigo nessa oportunidade, ficaram com problemas traumáticos. Tiveram inclusive que ir a psicólogos e coisa parecida. E eu nunca mais esqueci dessa visão, né? Dessa experiência, sabe? Então assim, o oculto na minha história, desde jovem, adolescente, criança, ele sempre foi muito presente. Sempre foi muito, digamos assim, palpável, sabe? Visível. Não era incomum, sabe? Eu ser atacado por espíritos, sair espíritos debaixo da minha cama e tentar me agarrar. Paralisia do sono, sempre tive. Parei de ter depois que eu comecei a fazer hipnose, que eu dominei, vamos dizer assim, né? Essa questão das experiências, né? Metafísicas, e tive muitas experiências. Então assim, pessoal, para não ficar maçante o vídeo, tá? Eu vou colocar essa série de vídeos com experiências que eu tive no meu passado, ainda criança, adolescente, pré-adolescente, em etapas, tá? Em pedaços. Até porque o meu tempo ele é muito reunido e aí fica difícil gravar um vídeo longo, ninguém vê. Eu vou gravar por etapas e vou estar postando nas plataformas em geral, né, para quem conhece ou se interesse pelo conteúdo. Mas assim, em suma da história, todos sabem que hoje eu sou pastor evangélico, né, eu me converti, eu tenho uma leitura que essas experiências aí, elas não são boas, não foi bom para mim na época, né? O diabo, ele é enganador, ele é manipulador. O apóstolo Paulo disse à igreja aos Coríntios que possível for Satanás se transfigure em antiluz, ou seja, se manifesta como gnomo, como Zulu, usa e possui uma pessoa para se manifestar como um lobisomem, como o caso desse homem que foi queimado por pessoas, e se manifesta de muitas formas. No segundo vídeo eu estarei colocando, né, o histórico pelo lado agora do meu pai, né? Meu pai, cujo meu avô tinha um centro espírita, uma terreira, né, de Umbanda, e algo bem interessante aconteceu na vida dele, que eu vou contar para vocês. O dia que meu avô teve um encontro pessoal com Satanás, com Lúcifer, né? E não venho dizer, né, as pessoas aí que são magistas, né, ou que são bruxos, enfim, querer glamorizar a pessoa de Lúcifer, né, porque o diabo não presta, tá? Então assim, a luz verdadeira não vem de Lúcifer, a luz verdadeira vem do Cristo ressurreto, Filho de Deus, Jesus, o Salvador, que salvou a minha vida e que com certeza vai alcançar a vida de muitas pessoas que estarão vendo esses vídeos. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, um grande abraço. Fiquem na paz, Senhor Jesus.